Seja bem-vindo a essa videoaula do IA Expert, e esse vídeo é o segundo bônus do mini curso básico introdutório sobre Business Intelligence com Delphi e FastCube. A ideia é mostrar alguns exemplos que vêm instalados junto com o FastCube, assim você pode analisar o código e os recursos um pouquinho mais avançados que o FastCube tem para você fazer os seus aplicativos de Business Intelligence. Que com o Delphi aberto, você pode vir aqui ó, no File Open Project. Então ele tem essa pasta aqui, ó, que ele está lá no C, arquivos de programa, onde tem aqui a pasta de instalação do FastCube, tem aqui demos, tem essa pasta avançado, e daí você tem aqui esse projeto. Então nós vamos abrir esse projeto aqui. Após aberto, aqui tem toda a estrutura dele. Então são vários componentes, são vários recursos que tem aqui. Então, se der um F12, ele tem toda a codificação aqui. Então é interessante que daí você pode consultar o código. Ele faz várias coisas aqui via código. Que no mini curso nós aprendemos a trabalhar somente com a parte de visual. Então nós praticamente não trabalhamos nada com código. Então se você precisar exemplos de código, ele tem aqui nessa parte aqui. Então esse exemplo aqui do FastCube ele é interessante porque como existe pouquíssimo material sobre essa ferramenta na internet, então talvez esses exemplos aqui eles podem ser bastante úteis. Depois que eu rodo a aplicação, esse sistema ele tem aqui ó, muitos exemplos, então são vários exemplos que existem aqui. E, inclusive aqui está dando um erro aqui na integração com o Fast Report, que eu estou sem o Fast Report instalado aqui na minha máquina. Então se você clicar aqui no print ele vai imprimir esse relatório. Então um recurso legal é você ter integração com o Fast Report. Então quando você for abrir, inclusive quando você for abrir esse exemplo, se ele der algum erro, é bem provável que lá no código-fonte é bem provável que ele esteja perguntando lá e pedindo alguns componentes do Fast Report. Então tem que estar ele instalado e configurado para esse exemplo que ele funcionar legal. Então a ideia, ele tem aqui vários exemplos, por exemplo aqui totais, esse exemplo aqui de filtro aqui usando aqui os radio buttons, então exemplos bacana. Esse aqui que é o Data Highlight, ele vai dar alguns errinhos aqui, inclusive esses erros é por causa da versão de demonstração. O que acontece? Veja que ele está aparecendo esse trial aqui, isso aqui na verdade é um bugzinho mesmo. Então ele tá esse trial aparecendo, ele tenta converter o double para string aqui, na verdade tenta converter esse string para double, ele vai dar erro. Então você tem que clicar, na verdade tem que clicar bem rapidinho aqui para sair, senão ele vai ficar dando erro aqui. Um exemplo interessante, esse aqui é do User Events, que ele mostra aqui várias cores aqui, então você pode programar essa ideia aqui. A ideia dessa parte é com base em estruturas condicionais você fazer o preenchimento aqui dessas cores. Então são vários recursos interessantes que tem aqui. O usuário ele pode escolher aqui um dataset. Então, inclusive, se eu der um OK, ele está pegando aqui a pasta. Então, ele está listando aqui ó, o file size, os atributos do arquivo, o data de criação do arquivo. Então, ele pode utilizar essa questão aqui de um dataset específico do usuário. Outros exemplos tem aqui nessas categorias aqui de vendas por categorias, vendas por mês, vendas por clientes. Então são vários exemplos aqui, várias categorias que existem aqui. Aqui novamente ele está dando aquele errinho porque ele está trabalhando aqui com aquela ideia lá de ele verificar um valor e esse valor aqui ele está com esse trial. Então ele tem que cuidar aqui que é ruim esse bugzinho aqui. Então você tem que clicar rápido ali no outro lado para ele parar de dar o erro. Aqui tem vários exemplos como se fosse um registro de ponto, na verdade.
Então é bastante coisa que tem aqui que pode ser usado como base. Nessa outra categoria, então são mais outros exemplos, então pode ter uma visão legal aqui do que o FastCube ele pode ter aqui de dados a mais. E como eu comentei antes, aqui na integração com o Fast Report, então precisa ter esses componentes aqui instalados para você poder utilizar. Aqui ele mostra essa tabela, tem o gráfico. Então, o gráfico ele vai mostrar de acordo com os dados que estão aqui. Aqui ele mostra a tabela fonte. Então, essa aqui seria a tabela de origem dos dados. Inclusive aqui ele tem algumas opções que ele mostra, um recurso interessante é para você fazer exportação para XML, HTML ou CSV. Então são recursos aí que podem ser bastante úteis aí no dia a dia. E com isso nós fechamos essa videoaula, que nós vimos um exemplo que já vem junto com o FastCube. Então, como comentei antes, ele pode ser uma boa fonte de recursos adicionais. Se você tem dúvidas aí como você implementar alguns recursos mais avançados, esse exemplo ele é bastante completo.